E o que a gente percebe é que esses empresários claramente têm interesses, porque ninguém colocaria fábulas financeiras em investimento de fake news gratuitamente. Então, qual seria a ideia? Tentar ser uma espécie de saci pererê, pregando peças e se divertindo com a ignorância coletiva, com a desinformação? Certamente esses empresários têm interesses muito claros. Esses interesses sempre existiram, mas talvez agora eles estejam se tornando mais claros, mais explícitos. Até porque, à medida que você usa as redes sociais digitais e outras estratégias, você vai deixando alguns rastros. E esses rastros vêm sendo detectados, inclusive com o inquérito das fake news do STF. E aí você tenta destruir algumas questões. Esses dias, por exemplo, algumas pessoas têm falado de que a libertação do Lula deve chamar o artigo 142 ou 146, esqueci agora exatamente, 142. 142, obrigado. Chamar o artigo 142, que daria um poder de moderação. Então, a gente vive num país em que nós ainda falamos de reis, né? A rainha dos baixinhos, o rei do futebol, o rei da música, e a gente tenta trazer lá do período imperial o poder moderador. Então, existe um processo arcaico, né, em termos de visão. São empresários absolutamente equivocados, né? Porque, afinal de contas, a solução para um país é investir em desenvolvimento, né? E o desenvolvimento se dá com informação. Então, essa associação é muito perigosa. Isso é interessante porque esses empresários talvez façam neste ambiente imperial que você citou, esses empresários talvez tivessem a intenção não de serem empresários no sentido do liberalismo econômico puro, mas principalmente esses empresários gostariam de ser parte da nobreza, né? Então você vê uma construção, o avesso da Revolução Francesa, é a burguesia liberal tentando ser nobreza, tentando ficar perto de quem tem poder, esse poder imperial, né? Então é interessante essa relação que você faz, que me faz pensar que muitos dessas pessoas querem estar próximas do poder, têm intenção econômica, têm intenção financeira, mas também têm intenção de estar ao lado do poderoso da vez, né? Isso é muito interessante, até porque são empresários que, em vez de colocar a própria marca ou a marca da empresa, associam a própria imagem, a própria cara às empresas. Isso é muito interessante e me fez pensar aqui e que a gente está vivendo, então, talvez não um processo de populismo conservador, mas uma espécie de populismo imperialista, o que é mais interessante ainda. Bacana isso. Mas vamos voltar aqui. Kleber, deixa eu só falar uma coisa, assim, que só pegando um gancho também do que você disse. Ao mesmo tempo que as pessoas parecem querer um título nobiliárquico, né? Elas querem ser nomeadas como condes, dons ou alguma coisa do tipo, né? O que é bastante caricato. A gente vive num país em que nós não nos libertamos de questões muito arcaicas. Então, a expressão doutor, por exemplo, que é dada para algumas profissões, e é uma representação de poder e é uma representação de alguém que está acima de todos. Então, nós vivemos numa sociedade de castas. Não estamos na Índia, mas as nossas castas são aquelas castas cordiais, feitas no samba, no frevo, mas são castas que, de alguma maneira, remontam a um desejo, a um sonho, a alguma coisa, talvez a uma tara voltada para aquele período nobiliárquico. Então as pessoas querem mesmo ser marqueses, condes, duques e essas bobagens todas que a gente sabe que no Brasil não funcionaram, né? E que inclusive foram finalizadas por um golpe dado de dentro para fora. E foram vários golpes dados no Brasil, né? E até hoje a gente ainda não encontrou um equilíbrio em relação a qual é o papel do empresário. Esse papel liberal, obviamente, que você citou, no sentido de qual é o meu papel na sociedade. Então as pessoas querem ter um papel e não entenderam qual é a função deles. Bacana. Mas vamos pensar nessa questão das fake news, Luiz, até para chegar a quem quer interagir no ambiente político, quer participar do processo político. Como é que você vê, a gente enxerga as fake news acontecendo na eleição presidencial e uma série de coisas, mas às vezes essas fake news acontecem no dia a dia, ali na cidade, no bairro, na localidade em que as pessoas estão. Como é que você vê esse fenômeno como substituto
da fofoca, do boato, mas com uma capacidade de disseminação muito maior por causa das redes sociais digitais. E este é um problema com o qual a gente vai lidar agora, pelo resto da nossa existência, já que as redes sociais digitais, claro que nos acompanharão até esse resto de existência, que eu não sei até onde a gente vai, mas como é que eu lido com isso? Já que o boato antigamente era uma coisa que, tudo bem, eu ouvia ali, contava, saía no jornalzinho escrito, impresso, agora, esse fenômeno das fake news, né, da utilização da linguagem jornalística, da autoridade jornalística para desenvolver uma notícia que não é verdadeira. E mais, esse poder de disseminação nas redes sociais digitais, como é que você vê? Como é que a gente vai chegar a um ponto em que a gente consegue controlar isso? Kleber, em 1922, um pensador chamado Walter Lippmann, que você conhece, ele cunhou uma expressão chamada falta de apetite informacional. Estou falando de 1922, ou seja, um século atrás, ou 99 anos para ser exato, né? Hoje, a falta de apetite informacional cresceu de uma maneira assustadora, e se nós vivemos uma pandemia no mundo por conta do Covid, nós vivemos também uma infodemia. Então, a informação dá uma sensação de poder, é aquilo que o Andrew King chama de cultura das massas, né? De sabedoria das multidões. Afinal de contas, a partir de um Google, né, ou seja, virou um verbo, eu vou dar um Google, eu vou googar, você consegue ter uma gama de informações enorme. O problema é até que ponto essa informação é crível, até que ponto ela serve para alguma coisa. Então, as fake news tem esse elemento que você acabou de citar, que é uma capacidade de disseminação como se fosse um rastilho de pólvora elevado à enésima potência. Então é muito rápido que tudo aconteça e ela está muito presente na nossa vida. E a grande questão é que tem um ponto que eu acho que é curioso, que algumas pessoas conseguem checar e talvez mesmo conseguindo não queiram checar. E aí a gente vai para o que o Kahneman chama de viés de confirmação, né? Então eu vou tentar achar as notícias que me deixam confortável, né? Se eu gosto do Lula, eu vou achar uma notícia positiva. Se eu não gosto do Lula, eu vou achar uma notícia negativa. É claro que talvez eu nem precise procurar muito, porque nós estamos dentro de bolhas, né? Bolhas informacionais. E, ao mesmo tempo, eu talvez não pesquise, não tente checar, porque eu talvez não possa checar. Porque, afinal de contas, por mais que nós falemos que a internet é um fenômeno para todos, nós sabemos que não é. Existe uma diferença de acesso enorme. Muitas pessoas, por exemplo, têm os famosos planos pré-pagos. E dentro desse plano pré-pago, a gente tem aquele conceito de O-rating, ou seja, você tem acesso a determinadas coisas sem pagar uma taxa por aquilo. Por exemplo, eu tenho um plano pós-pago e eu tenho a mesma quantidade de gigabytes do meu plano, eu tenho em outros aplicativos. E, puxa vida, será que eu sou uma pessoa de sorte porque a operadora me deu isso de presente? É claro que a operadora não me deu isso de presente. Ela está vendendo aquele espaço para que aqueles outros aplicativos possam chegar a mim. Então, também existe essa espécie de cerca, né, em torno da pessoa. Ou seja, eu vou procurar o peixe onde é mais fácil pescar. E aí eu também não tenho plenamente a condição de checar se o que eu acabei de receber como informação é verdadeiro ou não. E, como desde sempre, eu vou ter aquelas pessoas em que eu confio mais ou menos. Então, se eu visse um WhatsApp vindo de você, ou pelo menos que eu achasse que era de você, pedindo para eu fazer qualquer coisa, eu tenderia a atender e a fazer essa coisa, porque eu tenho um alto nível de confiança em você. É claro que esse alto nível de confiança pode ser uma distorção. E nesse cenário, as pessoas também, por ter muita informação, cada vez mais têm um desejo louco e irrefreável de se manifestar, de dar a sua opinião, de estar presente. E isso também gera aquilo que eu chamo de incontinência enunciativa. Eu preciso falar, né? Mesmo que eu não entenda nada sobre microbiologia, eu vou querer dar o meu vaticínio, a minha opinião absolutamente fundamentada no meu desconhecimento sobre qual é a melhor vacina. Poxa, para mim a melhor vacina seria aquela que estivesse ao alcance do meu braço. Infelizmente, isso ainda é apenas um sonho.